Então vamos lá dar continuação à palavra de Deus. Cantei o hino nacional. Então, gente, o meu intuito aqui é esse: falar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus e a cidadania. Porque a verdadeira palavra de Deus a gente vai ter de usar a cidadania, vocês sabiam? Para fazer bem ao próximo de verdade. E o que é cidadania, Peixoto? Cidadania, gente, é aquilo. Eu vou ensinar o passo a passo do que é cidadania. Eu já fazia isso. A vez que me prenderam aqui nesse local aqui, mais ali para baixo um pouco, eles me prenderam porque eu estava explicando isso. Agora, será que eles tiveram motivo para me prender explicando essas coisas? Agora, quando tem festa do vinho ali, quando tem festa aqui, eles não chamam a polícia. Mas quando é falar a verdade, aí chama a polícia. Mas enfim, eu vou explicar passo a passo o que é cidadania. Por que, Peixoto, você vai explicar? Porque eu já fui candidato a vereador 2 vezes dessa cidade. 2 vezes. Só que eu não falava que eu era vereador. Até na última vez eu falei, porque daí eles me prenderam e descobriram meu disfarce. Ô Peixoto, mas por que você não falava que era vereador? Porque o povo não está preparado, não sabe o que é cidadania. Por isso que eu não falava, eu só falava como fazer o que é cidadania. Entende? Aí eu saía aqui e falava, gente, não adianta você votar em mim, não adianta você votar num político bom, porque é pouco, é raro político, é igual o Mico Leão Dourado, tá em extinção, é raro. Político bom também é raríssimo, gente, é raríssimo. E quando tem alguns querendo fazer, teve muitos, já passou. Só que o povo não ajuda. O povo não sabe o que é cidadania. Os líderes religiosos não ensinam isso para o povo. A maioria não ensina. Por que quem não ensina será, hein, Peixoto? Por quê? Porque se eles ensinarem isso para o povo, eles vão bater de frente com quem? Com os falsos, com os líderes políticos. E na Bíblia, gente, vocês sabiam que os líderes políticos, a gente não tem de ficar combatendo pecadinho, que a gente faz isso. A gente tem que combater, sabe quem? Os líderes políticos. Quem são os maus? Está na Bíblia isso. Pergunta para um líder religioso seu, manda ele te explicar certinho o que está na Bíblia. Entende? Então, por isso que eles não falam a verdade para vocês. Eles estão na Bíblia que o falso profeta vai dar poder para o anticristo, não vai? Vai chegar uma hora que o falso profetão, patrão desses profetinha, vai dar poder para o profetão. Por enquanto, para o líder, para o grandão lá, por enquanto, eles estão dando poder para esses governantinhos pequenininhos. Mas vai chegar uma hora que a coisa vai ficar feia, entende? Vai vir um anticristão, porque o anticristinho é um presidente, é um deputado, é um vereador, é um prefeito que não trabalha para o povo. Agora me diz, o seu político trabalha para o povo?
Fala com verdade. Verdade. Não vem falar para mim que ele só teve 8 anos, 10 anos ou 4 anos. Ele trabalhou para o povo quando esteve no poder? Independente se você vota para o A, se você vota para o B, se você vota para o C, independente para quem você vota, meu irmão. Ele limpou o rio, ele melhorou a saúde de verdade, ele melhorou a educação, ele arrumou essa rua aqui, ó, uma rua feia dessa. Não, né? Então, meu irmão, você tem uma grande chance de ele estar te enganando, chamando você de trouxa. Vai lá e vota em mim, vai lá e vota em mim. E quem dá suporte para o povo votar nesses líderes políticos? Os líderes religiosos, porque tem muita casa de oração de líder religioso que vai chegar esse ano, eles vão dobrar o joelhinho e o líder religioso lá, vote nele, meus fiéisinhos, vote nele, que ele vai melhorar. Só que eles mandam votar. Depois que o Mela Cueca ganha, cadê aquele líder religioso mandar e cobrar? Então, gente, só não enxerga quem não quer. Vamos tirar o tampão dos olhos? Vamos tirar o tampão do olho, todo mundo? Vamos tirar o tampão do ouvido, a venda do olho? Entende? Agora tem outras casas de oração, não estou condenando casa de oração, não. Os líderes religiosos dessas casas de oração, eles sabe o que eles falam para as ovelhinhas deles? Filho, vamos dobrar o joelho e rezar para aquele presidente, para aquele vereador melhorar o país nosso. Só que lá na Bíblia, se vocês não sabem, a gente tem de orar sim. Nessa parte ele está falando a verdade. Só que ele já tirou um ponto e uma vírgula, ele não falou o restante. A gente tem de dobrar o joelho, rezar e fazer o quê? Ir para a luta, meu irmão, cobrar deles. Fala, meu irmão, você não arrumou o que tinha que fazer, o que você prometeu? Vaza. Vaza e dá o serviço para outro. Porque a gente é patrão deles, entende, gente? Então, se o seu líder religioso não fala isso na casa de oração que você vai, ô meu irmão, ele vai pro buraco e você vai atrás junto com ele. Porque na Bíblia diz assim, um guia cego guiando o outro, irmão, e tiver um buraco na frente, vai cair os dois no buraco. Vai cair os dois, infelizmente. E não é o que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Porque tudo que eu estou falando aqui, quem tiver juízo, que a maioria acho que não tem, mas quem tiver juízo e amar seu descendente, vai ler a Bíblia, vai ler a Constituição. Agora, quem quiser que esteja isso aí, irmão, nós temos duas opções. É duas opções para nós ir para o céu e uma para nós melhorar o país. Por que eu falo a primeira ir para o céu? Porque é o seguinte, a gente que segue a palavra de Deus, nós acreditamos na vida eterna. Então, a gente tem que fazer o que está na Bíblia para a gente ter a chance de ir para o céu. Não é que eu estou fazendo isso aqui, não, bonitinho, eu vou falar, eu já estou no céu, não. Eu não sou juiz para saber. E tem outra, para a gente identificar um falso profeta. Vem aqui na minha casa de oração que você já está no céu. Oh, mas ele é juiz? Ele já sabe, ele conversou com Deus? Eu acho que não, porque na Bíblia não é assim não. Na Bíblia diz que quando a gente aqui se for, a gente vai ter um julgamento. Quando você tem um julgamento aqui no fórum, quando os polícia me prendeu, a municipal, eu fui processei eles, entende? Aí eu fui lá, como o advogado meu falou que eu já ganhei, ele falou para mim, você tem uma chance de ganhar ou perder, vai depender de que o juiz vai interpretar. Certinho, é a mesma coisa o líder religioso tem que falar para vocês, gente. Você não pode chegar na casa de oração e falar, é porque você é cristão, você já está no céu. Oh, meu Deus, não lê a Bíblia mesmo, porque se vocês lerem a Bíblia, é por isso que eles não querem que vocês leiam a Bíblia. Porque se vocês lerem a Bíblia, irmão, vocês lerem a Constituição brasileira, vocês vão pegar sabedoria. Por que o povo pedala? Por falta de sabedoria. Por falta de entendimento, conhecimento. Porque a pessoa que tem conhecimento, ele não é enganado por ninguém, por nada. Entende? Então, gente, outro motivo para a gente desconfiar do líder religioso que fala que a gente já está no céu, certinho? Porque a gente, quando a gente morrer, a gente não sabe, nós vai ser julgado. Então eu fui lá no fórum e fui lá, e daí como eu não sabia, eu perdi a primeira causa, entende? Por mais de eu fazer, na verdade, aqui, o juiz interpretou que eu estava fazendo coisa errada. O que eu estava fazendo aqui está errado. Para o juiz eu estava errado, mas eu recorri, eu vou recorrer até a última instância. Mas enfim... Ô, gente, como eu explico que é cidadania, nós vamos ter que fazer passo a passo, e nós vamos começar aqui em Andradas.
Quem quiser um futuro melhor do seu filho aqui em Andrada, vai fazer esse passo a passo junto comigo. Se quiser fazer ou não fazer, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou esperar ninguém. Eu vou fazer a minha. Agora cada um faz a sua, entende? Porque o que eu estou querendo dizer? Quando tem enchente, quando tem uma tragédia no Brasil, todo mundo se reúne, casa de oração, todo mundo, e começa a doar um arrozinho, uma cesta basiquinha, uma comidinha, uma cobertinha, para aquele povo que está precisando. Sim, Deus abençoa. Mas por quê? Quando é para fazer o bem para todo mundo de uma vez só, que sabe qual que é esse bem? Combater os políticos corruptos. Nós vamos evitar muita tragédia nesse país. Igual aquelas barragens de Mariana. Se tivesse político naquele lugar, no Brasil, honesto, que não deixasse corromper, aquele povo lá não tinha morrido, porque ia ter fiscalização. Mas não. Então, é isso mais ou menos que eu quero dizer. Então vamos lá, gente. Eu tenho um canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Eu não estou aqui querendo seguidor nenhum, porque seguidor é para fraco, é para gente fraco. Eu estou aqui querendo passar essa mensagem verdadeira para Deus, para quê? Para ajudar o nosso próximo, o seu filho, o meu filho, quem vir depois de nós, certinho? E lá vai ter o passo a passo. E o que eu vou falar aqui é o passo a passo. Então, gente, a primeira tarefa nossa aqui em Andrada aqui nós ir na Câmara, agora terça-feira, segunda, terça, dia 12, às 7h30. Eu espero a maioria dos andradenses que falam que faz o bem, nós ir lá na Câmara. Mas para quê, Peixoto? Lá, gente, nós vai começar uma questão que eu comecei, vai fazer 1 mês e meio. Entende? Eu vou explicar o que foi. Tem uma escolinha de futebol aqui em Andrada, só que é lá no Campestre essa escolinha de futebol, é paga. Eu pago para o meu filho lá, graças a Deus eu tenho condições de pagar. Não sou rico não, mas eu consigo pagar, entende? É na terça e quinta, cedo e à tarde que tem lá. E a prefeita aqui de Andrada teve uma boa ideia. Porque é o seguinte, meu irmão, se o vereador aqui de Andrada ou a prefeita tiver ideia boa para o povo andradense, eu vou elogiar eles. Só que se eles não fazerem isso, meu irmão, eu vou falar mal dele. Falar mal não, falar o que tem que ser falado, né? Então, ela fez um projeto bom aqui em Andradas. Eu já falei isso aqui, toda vez eu falo isso. E essa escolinha passar aqui para o campo do Rio Branco aqui. Para o campo do Rio Branco, para o campo do 7, e o melhor ainda ia ser de graça essa escolinha, de graça para as crianças da escola pública e para a rede privada, para escolas particulares, entende? Então ia ser bom para todo mundo, de graça, porque tem muitos pais que não conseguem pagar uma escolinha de futebol para o seu filho, e tem muito pai que consegue mais trabalhar, mas não consegue levar lá cedo, e ela sendo aqui em Andrada, vai ser uma beleza. Só que tem aquilo no Brasil, meu irmão. Sempre tem aquela turminha, porque a outra turma colocou uma proposta boa, a outra turma aprova contra. E lá aqui, se vocês não sabem, então vocês vão ficar sabendo de hoje em diante. Porque se depender de mim, gente, vocês vão ficar sabendo a verdade e nós vamos começar a fazer a verdadeira cidadania. Entende? E eu quero deixar para os líderes religiosos dessa cidade, todos, independente da cristã, da católica, ensina seus fiéis a fazer a cidadania, amar o próximo. E eu convido todos vocês, líderes religiosos, para nós comparecer lá na Câmara Municipal. Vocês não amam o próximo? Agora mostre para as tuas ovelhinhas e principalmente para Deus que vocês amam o próximo. E vamos terça-feira, 7h30, lá na Câmara dos Vereadores, apoiar, que os vereadores aprovem essa escolinha. Então vocês estão convidados, né? E outra, vocês convidam os fiéis da igreja dos 6. Aí nós vai ver quem é quem nessa cidade. Quem ama o próximo de verdade. Porque falar que ama é fácil. Dar um pacotinho de arroz é fácil. Dar uma cestinha básica é fácil. Dar uma cobertinha na época do frio é fácil. Agora eu quero ver mostrar a cara. Entende? No que Deus quer de verdade. Então, líder religioso, o recado está dado para todos os líderes religiosos de Andrada. Convide seus fiéis. E eu convido todo mundo, quem não crê em Deus também, vamos lá na Câmara Municipal, entende? Fazer que os vereadores apoiem, votem sim para esse projeto. Porque, gente, tem 6 vereadores lá
que nem votaram, eles nem ponharam para votação, eles é contra. Eles votaram, eles nem votaram, eles não ponharam nem para votar o projeto da escolinha. Agora me dizem, eles são maioria, a prefeita perdeu, né? Então, eles guardaram lá. Aí eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, não, isso não está certo, meu irmão. Isso é para nossas crianças de Andrada. E como eu explicava o que era cidadania quando era vereador, eu ponho na cabeça, eu vou fazer a vontade de Deus, independente do que aconteça comigo. Então eu fui lá na Câmara dos Vereadores, fui lá, conversei com o Mela Cueca lá, não vou falar o nome do Mela Cueca, entende? E eles vieram com umas conversas fiadas pro meu lado, é sempre assim. Só que eu já sei como que é a conversinha fiada. Eu no outro dia, na segunda-feira, na quarta-feira, quer dizer que o negócio é na terça lá. Na quarta-feira, eu peguei e fui lá no negócio da Câmara, meio-dia, e pedi a voz da palavra, para me falar lá em plenário. Quem quiser ouvir o que eu falei, está no YouTube lá, no canal da Câmara Municipal. Acho que é a quarta ou quinta sessão. E falei o que tinha de falar, e dei 15 dias para eles. 15 dias para eles ponhar em votação a escolinha de futebol das nossas crianças aqui de Andrada. Só que eles achou que eu ia ficar ali, só ali. Chegou no sábado, eu peguei minha caixa de som e comecei a falar isso na rua da escolinha. Vocês acreditam que na outra sessão que eu fui, na outra sessão, eles já ponharam em votação a escolinha das nossas crianças? Entende? Olha aí, ó, se a gente usar a cidadania, é aquilo que eu vou explicar para todo mundo. Agora, quem ama o próximo de verdade? Agora, quem quer a mudança de verdade de Andrada, de Minas e do nosso Brasil, vai ter de acompanhar isso. É as duas opções que eu vou dar. Ou você usa a sua cidadania, ou você vai ter o que você tem aí, o que você merece. Certinho? Então vamos lá. Então eles vão votar agora dia 12, às 7h30 da noite, lá na Câmara Municipal. Vamos pressionar, porque quanto mais gente, quanto mais gente, melhor. O seu filho vai ser beneficiado, o seu vizinho, a criança do seu vizinho vai ser beneficiada. Mesmo que ele não vai o ser por ele, entende? É amar o próximo. O teu sobrinho, o seu neto pode ir nessa escolinha, entende? Vão ser muitas crianças que vão treinar ali de graça. E não é só os pobrezinhos, não. É para as escolas particulares também. Porque essa escolinha de futebol é do Serrão, lá no Campestre. E é uma escolinha que prepara as crianças para ser um jogador. Se Deus quiser, daqui 10, 15 anos, gente. Ele indica, muitas crianças que treinam lá já estão jogando em time profissional, faz teste. Criança aqui de Andrada, outras já estão jogando em time, que cresceu, já faz tempo que ele tem. E tem muitos que faz teste já no São Paulo, no Corinthians. Então, isso é o futuro das nossas crianças. Mesmo que vai um ou dois, ou não vai nenhum, a gente pensando no próximo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então tá aqui, eu convoco todo mundo para nós ir fazer a verdadeira cidadania. Porque a verdadeira cidadania é essa daqui, é a gente votar e cobrar. Agora, se você não cobrar, meu irmão, quem vai se lascar é seu descendente. Certinho? Tem a questão da escolinha, mas tem a questão do nosso rio poluído. Nós vai morrer, os rios vai ficar aí poluídos, daqui uns dias nem água tem para eles. Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar. Irmão, se acabar a água do rio aqui, vou dar um exemplo muito simples. Você tem dinheiro para comprar, né? Certinho. Aí você já está pensando só no você já está no inferno. Entende? E não é do bem também. Não é do bem. Aí, se a água do Brasil secar, imagine de fora daqui de outros países. Aí eles vão buscar água onde que está debaixo da terra. Porque vocês sabem, a água que tem aqui debaixo da terra, da onde nós está pisando aqui em Minas e no Brasil, sustenta o mundo por 200 anos. Só a água que tem aqui no Brasil. Agora você acha que a potência mundial que tem, China, Rússia, Estados Unidos, eles vão aqui pedir água para vocês de graça? Eles vão aqui pedir água? Eles vão tomar água. Nossa não, que nós já morreu, nossos descendentes. Porque nosso país é uma vergonha, nem defesa tem. Ô Peixoto, mas eu vejo você pregando na rua, você não fala do exército? Eu não falo do exército que não compensa. Eu tenho uma vergonha do exército brasileiro. É vergonhoso. A maioria, não todos, mas a grande maioria do exército do Brasil, os altos escalões do exército, é uma vergonha. Porque eles tinham obrigação de defender o nosso país, não só com os inimigos internos,
os de fora, mas os piores que são aqui de dentro, os traidores da pátria. E eles não fazem nada. São tudo melancia. Tudo melancia, verde por fora e vermelho por dentro, entende? São tudo corrupto, a maioria deles, né? Não é todos não, é a maioria. Então, enfim, gente. Então está convocado vocês ir lá na Câmara Municipal para nós lutar pelas nossas crianças, para eles nós pressionar os vereadores, que são 6 vereadores lá, entende? Que vai votando, vai querer votar contra, mas eu acho que eles não vão votar contra, porque se eles votar contra, gente, eu vou lembrar deles daqui 2 anos, e eu peço que a gente lembre deles também. Nós não votamos em nenhum deles, entende? E outra, não daqui 2 anos. Quando chegar agora a eleição para presidente, a gente lembrar deles, porque a maioria deles, com certeza, eles vão apoiar os candidatinhos deles aqui, de deputado, senador, presidente. Aí nós não votamos neles também. É assim que nós temos de fazer, igual eles, entende? Eles não trabalhou, a gente manda embora. Porque vocês sabiam também, gente, que a gente é patrão dos políticos? A gente é patrão dos políticos, entende? A gente que manda, só que eles não ensinam isso pra gente. Eles não ensinam, o líder religioso não ensina, nas escolas não ensina. Eles têm de manter a gente assim, burro. Infelizmente, eu não tenho outra coisa para me falar. Você sabe por quê? 3% da população, 0,3% da população brasileira cobra. Eu estou nesse meio. O restante, infelizmente, não cobra, porque não é ensinado. Mas, enfim, agora vocês sabem que terça-feira, dia 12, vai ter a votação lá para nossas crianças, e nós vai lá pressionar os vereadores para votar a favor da escolinha de graça. Então, gente, vai ser a primeira tarefa de muitas, se Deus quiser, porque depois dessa tarefinha vai ter outra tarefa. Eu não vou falar qual que vai ser a próxima, entende? Mas nós vamos seguir passo a passo. Se você quer mudar a sua cidade de verdade, dar exemplo para o seu estado e para o seu Brasil, nós vamos seguir passo a passo, que é cidadania. Mas, Peixoto, como que você sabe disso, dar o passo a passo? Eu não sou professor, não precisa ser professor, é só nós ler a Constituição, gente. Baixa lá no celular o que está na Constituição. É a mesma coisa você ter uma firma. O Serra Azul aqui tem uma firma, é um mercado. Se o empregado dele não fazer o que é certo, ele não vai mandar embora? É igual a Constituição. Se o político não limpar nossos rios, não arrumar nossas ruas, não dar uma educação de primeira, não essa educação de bosta que dá para nossas crianças, porque a educação do Brasil, independentemente se é público ou particular, faculdade, é tudo uma porcaria só. Porque se fosse tão boa, eu falava para você, pelo menos que estava na faculdade, fizeram uma escola particular, ia defender a gente que não teve um estudo bom. Então, gente, tá tudo no mesmo nível, certinho? Então vocês já sabem o que fazer. Dia 12, nós ir na Câmara Municipal, ajudar nossas criancinhas a ter uma escolinha de futebol. E líderes religiosos, eu convoco todos vocês para vocês ir ajudar nós. E chamo seus fiéis também. Deus vai agradar disso, vocês sabem disso. Então, gente, agora eu vou começar a ler a palavra de Deus. Depois de 1 hora falando aqui, eu vou ler a palavra de Deus. Então, eu parei em Gênesis capítulo 13. Eu vou terminar isso lá em Apocalipse daqui uns 20 anos. Se eu estiver vivo até lá e deixar eu falar. Entende? Porque só no sábado que eu faço isso. Aí vamos lá.